Você já sentiu que está caminhando sozinho nesta jornada da vida? Que as pessoas ao seu redor não compreendem sua sede por Deus? Hoje você descobrirá como transformar essa solidão em comunhão íntima com o Criador. Quantas vezes você já se perguntou: por que me sinto tão distante de Deus? A verdade é que Ele nunca se afastou de você. Amados irmãos e irmãs, permitam-me compartilhar com vocês uma verdade que transformou minha própria caminhada cristã. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, costumava dizer que a comunhão diária com Deus não é um privilégio de poucos escolhidos, mas um direito de todo filho de Deus. Ele ensinava que cada manhã deveria começar aos pés do Senhor, cada decisão deveria ser tomada em sua presença. Hoje, neste mundo que nos bombardeia com distrações e nos empurra para longe do sagrado, muitos de vocês sentem-se perdidos. Vocês oram, mas parece que suas palavras se perdem no vazio. Vocês leem a Bíblia, mas as palavras parecem secas em seus corações. Vocês frequentam a igreja, mas saem de lá com a mesma sede espiritual. Spurgeon enfrentou períodos semelhantes de aridez espiritual, momentos em que a presença de Deus parecia distante. Mas foi justamente nessas experiências que ele descobriu os segredos mais profundos da comunhão íntima com o Criador. Ele aprendeu que caminhar sozinho com Deus não significa estar isolado do mundo, mas sim encontrar nele a companhia mais preciosa que existe. A palavra sozinho, no título de nossa mensagem, não fala de solidão, mas de exclusividade. É sobre criar um espaço sagrado onde apenas você e Deus estão presentes. É sobre desenvolver uma intimidade tão profunda que sua voz se torna mais clara que o barulho do mundo. É sobre aprender a reconhecer seus passos ao lado dos seus, em cada momento do dia. Muitos cristãos vivem como órfãos espirituais, esquecendo que têm um Pai que deseja caminhar ao lado deles. Eles oram apenas quando precisam de algo, abrem a Bíblia apenas quando estão em crise. Mas Deus não é uma ambulância espiritual para ser chamada apenas em emergências. Ele é um Pai amoroso que deseja nossa companhia constante. Jesus nos ensinou em Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Este versículo não fala apenas de um local físico, mas de um estado de coração. É sobre criar um santuário interior, onde Deus pode falar conosco sem interferências. O que vocês descobrirão hoje é que caminhar com Deus diariamente não é uma disciplina religiosa pesada, mas a maior alegria que um coração humano pode experimentar. Não se trata de seguir rituais vazios, mas de construir um relacionamento vivo e dinâmico com aquele que nos conhece melhor que nós mesmos. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida espiritual. Agora me digam nos comentários: qual é o maior desafio que vocês enfrentam para manter uma comunhão diária com Deus? O primeiro segredo para caminhar com Deus todos os dias está na compreensão de quem Ele realmente é para você. Muitos de vocês carregam uma imagem distorcida do Pai Celestial, vendo-o como um juiz severo esperando para puni-los a cada tropeço. Mas essa não é a verdade que as Escrituras revelam sobre o coração de Deus. Deus não é um chefe exigente que conta suas falhas. Ele é um Pai amoroso que conhece sua fragilidade e ainda assim escolheu amá-los incondicionalmente. Quando vocês compreendem essa verdade em seus corações, a oração deixa de ser um dever religioso e se torna um diálogo natural entre pai e filho. Imaginem um pai terreno que ama profundamente seu filho. Esse pai não se importa se a criança vem até ele com as roupas sujas de brincar no jardim, com as palavras desorganizadas ou com pedidos aparentemente bobos. O que importa para esse pai é que seu filho venha até ele. Assim é nosso Deus conosco. Quantas manhãs vocês acordam e correm diretamente para as preocupações do dia? Quantas vezes checam o celular antes mesmo de dizer bom dia ao Criador? Essa inversão de prioridades nos rouba a oportunidade de começar cada dia fortalecidos pela presença divina. O salmista Davi tinha uma rotina diferente.
No Salmo 63:1 ele declara: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja ardentemente. Vejam que Davi não esperava ter vontade de buscar a Deus. Ele tomou uma decisão firme de buscá-lo independentemente de como se sentia. Aqui está uma verdade transformadora. Vocês não precisam sentir vontade de orar para orar. Vocês não precisam estar inspirados para abrir a Bíblia. A comunhão com Deus é uma decisão, não um sentimento. É uma escolha diária que fazemos porque reconhecemos nossa necessidade dele. Muitos cristãos vivem na montanha-russa espiritual. Um dia se sentem próximos de Deus, no outro se sentem distantes. Mas a proximidade com o Pai não deve depender das oscilações emocionais. Ela deve estar fundamentada na decisão consciente de viver em sua presença. A presença de Deus não é algo que vocês precisam conquistar através de méritos ou esforços religiosos. Ela já está disponível para vocês através do sacrifício de Jesus Cristo. O véu do templo se rasgou para que vocês tivessem acesso direto ao trono da graça. Não precisam de intermediários humanos, não precisam de rituais complicados. Comecem, cada dia reconhecendo que Deus já está presente com vocês. Antes mesmo de saírem da cama, sussurrem uma palavra de gratidão. Agradeçam por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de caminhar com Ele. Esse simples ato muda completamente a atmosfera do seu coração. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17 para orarmos sem cessar. Isso não significa que devemos ficar de joelhos o dia todo, mas que devemos manter nossa mente e coração conectados com Deus durante todas as atividades diárias. É conversar com Ele enquanto dirigem, é pedir sua orientação antes de tomar decisões importantes. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as mensagens que Deus tem preparado para a sua vida. Digam-me nos comentários: como vocês costumam começar suas manhãs? O que vocês fazem primeiro ao acordar? A segunda chave para uma comunhão constante com Deus está em aprender a ouvi-lo em meio ao barulho da vida moderna. Vivemos numa época de ruído constante, onde o silêncio se tornou um bem raro e precioso. Nossos ouvidos estão acostumados com notificações, músicas, conversas e o burburinho incessante do mundo ao nosso redor. Mas Deus não compete com o barulho. Ele não grita para ser ouvido acima do caos. Sua voz é descrita nas Escrituras como um cício suave, como uma brisa mansa que toca suavemente nossa alma. O profeta Elias experimentou isso no Monte Horebe, quando descobriu que Deus não estava no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz mansa e delicada. Quantos de vocês já tiveram a experiência de estar numa conversa importante, mas não conseguir escutar direito porque havia muito barulho ao redor? Vocês precisavam se aproximar da pessoa, talvez até mesmo cobrir o ouvido com a mão para filtrar os ruídos externos. Assim é nossa relação com Deus. Precisamos criar momentos de silêncio para ouvi-lo claramente. O silêncio não é apenas a ausência de som, é a presença de paz. É nesse ambiente que nosso coração se acalma e nossa mente se aquieta o suficiente para perceber a voz do Espírito Santo. Muitas das respostas que vocês tanto buscam já foram sussurradas por Deus, mas se perderam no meio da agitação diária. Estabeleçam momentos sagrados de silêncio em sua rotina. Pode ser logo pela manhã, antes que a casa desperte. Pode ser durante o trajeto para o trabalho, desligando o rádio e criando um santuário móvel no carro. Pode ser alguns minutos antes de dormir, quando o dia se acalma e vocês podem entregar suas preocupações ao Senhor. Durante esses momentos, não se preocupem em falar muito. A oração não é um monólogo onde vocês bombardeiam Deus com pedidos. É um diálogo onde também há espaço para escutá-lo. Aprendam a fazer perguntas e depois aguardem em expectativa pela resposta. Deus pode responder através de um versículo que vem à mente, uma paz repentina sobre uma situação difícil, ou até mesmo através de circunstâncias que se alinham de forma sobrenatural. A palavra de Deus é uma das principais maneiras pelas quais Ele fala conosco hoje.
Mas muitos cristãos leem a Bíblia como se estivessem lendo um jornal, buscando apenas informações. A Escritura deve ser meditada, mastigada, digerida. Peguem um versículo e reflitam sobre ele durante todo o dia. Perguntem ao Espírito Santo o que ele quer ensinar através daquela passagem. O Salmo 46:10 nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietar-se não é passividade, é um posicionamento ativo de fé. É escolher parar a correria mental e emocional para reconhecer a soberania divina sobre nossa vida. É criar espaço para que Deus seja Deus em nossa experiência diária. Muitos de vocês vivem ansiosos porque tentam resolver tudo com sua própria força e sabedoria. Mas quando aprendem a se aquietar diante do Senhor, descobrem que Ele já tem soluções para problemas que vocês nem imaginavam ter. Descobrem que sua sabedoria supera infinitamente nossa limitada compreensão humana. A pressa é inimiga da intimidade. Vocês não podem ter comunhão profunda com Deus se estão sempre correndo. A intimidade requer tempo, requer presença genuína. Assim como um casamento não se fortalece com conversas apressadas entre uma tarefa e outra, nossa relação com Deus precisa de momentos de qualidade, não apenas de quantidade. Digam-me nos comentários, qual é o momento do seu dia em que vocês conseguem mais facilmente encontrar silêncio e paz? O terceiro segredo para uma caminhada diária com Deus é entender que Ele deseja participar de cada aspecto da sua vida, não apenas dos momentos espirituais. Muitos cristãos vivem uma vida compartimentada, onde Deus está presente apenas nos domingos pela manhã ou durante os momentos de oração formal. Mas essa não é a vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Deus não quer ser apenas um hóspede de honra em sua casa espiritual. Ele quer ser o dono da casa, aquele que tem as chaves de todos os cômodos. Ele deseja estar presente quando vocês estão cozinhando, trabalhando, cuidando dos filhos, resolvendo problemas financeiros, tomando decisões sobre o futuro. Não existe área da vida humana que seja secular demais para a presença divina. Vejam o exemplo de Jesus durante seu ministério terreno. Ele não vivia isolado numa torre de marfim espiritual. Ele estava presente nos casamentos, nas refeições, nos momentos de trabalho dos discípulos. Ele transformou água em vinho numa festa, multiplicou pães para alimentar multidões famintas, pagou impostos, consolou mães enlutadas. Sua espiritualidade era profundamente prática e relacional. Quando vocês compreendem que Deus está interessado nos detalhes aparentemente mundanos de sua vida, tudo muda. A ida ao supermercado pode se tornar um momento de gratidão pela provisão divina. O trânsito pode se transformar num tempo de intercessão por sua cidade. O trabalho pode ser uma forma de servir ao reino através da excelência e do testemunho cristão. Paulo nos ensina em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que não existe atividade neutra na vida de um cristão. Tudo pode ser feito como um ato de adoração quando é realizado com o coração voltado para o Senhor. Muitos de vocês se sentem culpados porque não conseguem dedicar horas seguidas à oração e leitura bíblica. Mas Deus entende suas limitações e responsabilidades. Ele não está cobrando um cronograma religioso impossível. Ele quer qualidade de relacionamento, não quantidade de rituais. Prefere um coração sincero que o busca por 5 minutos do que uma hora de religiosidade vazia. Aprendam a conversar com Deus enquanto fazem as tarefas diárias. Agradeçam por cada refeição antes de comer. Peçam sabedoria antes de reuniões importantes. Intercedam pelos colegas de trabalho enquanto cumprem suas funções. Louvem ao Senhor pela beleza da natureza que observam no caminho de casa. A oração contemplativa não acontece apenas de joelhos num quarto fechado. Ela pode acontecer enquanto vocês lavam a louça, pensando na bondade de Deus em prover alimento para a família. Pode acontecer enquanto cuidam do jardim, meditando sobre como Deus cuida de vocês com o mesmo carinho que vocês cuidam das plantas. Deus deseja ser consultado em todas as decisões, desde as mais simples até as mais complexas. Que programa assistir? Que amizades cultivar?
Como gastar o dinheiro, que carreira seguir. Ele não é um Deus distante que só se importa com questões espirituais. Ele é um pai amoroso que deseja orientar seus filhos em todos os aspectos da vida. Quando vocês vivem dessa forma, a presença de Deus deixa de ser uma experiência ocasional e se torna uma realidade constante. Vocês não precisam mais invocar sua presença porque descobrem que Ele nunca os abandonou. Não precisam mais buscar a Deus porque percebem que Ele sempre esteve caminhando ao lado de vocês. Essa é a diferença entre religião e relacionamento. A religião cria horários e locais específicos para encontrar Deus. O relacionamento reconhece que Ele está presente em todos os momentos e lugares, esperando para ser incluído em cada respiração, em cada pensamento, em cada ação do nosso dia. Comentem aqui. Em que momento do seu dia vocês mais sentem dificuldade para lembrar da presença de Deus? O quarto princípio fundamental para caminhar diariamente com Deus é aprender a lidar com as estações secas da alma sem abandonar a fé. Todos os cristãos passam por períodos onde a presença de Deus parece distante, onde as orações parecem não subir além do teto, onde a Bíblia parece apenas um livro comum. Esses momentos não são sinais de que vocês falharam espiritualmente. As estações secas fazem parte do crescimento espiritual, assim como o inverno faz parte do ciclo natural. Uma árvore no inverno não morreu. Ela está se preparando para uma nova primavera. Suas raízes continuam crescendo mesmo quando os galhos parecem sem vida. Assim acontece com nossa alma durante os períodos de aparente aridez espiritual. Muitos cristãos interpretam erroneamente esses momentos como o abandono divino ou como o resultado de pecados não confessados. Começam a vasculhar obsessivamente suas vidas procurando falhas que justifiquem o silêncio de Deus. Mas nem sempre a seca espiritual tem relação com pecado. Às vezes, é simplesmente a maneira de Deus desenvolver nossa maturidade e dependência dele. Jó experimentou uma temporada assim. Ele era um homem íntegro e temente a Deus, mas passou por um período onde Deus pareceu silencioso diante de seu sofrimento. Jó não compreendia o que estava acontecendo, mas manteve sua fidelidade mesmo quando não sentia a presença divina. No final, descobriu que Deus estava presente durante todo o processo, trabalhando de maneiras que ele não conseguia perceber. Durante as estações secas, vocês precisam andar por fé, não por sentimentos. A fé verdadeira é testada exatamente quando não há evidências emocionais da presença de Deus. É fácil confiar quando sentimos sua proximidade. O desafio é continuar caminhando quando tudo parece silêncio e escuridão ao redor. Nessas horas, voltem às promessas fundamentais das Escrituras. Deus prometeu em Hebreus 13:5: "Não te deixarei, nem te desampararei." Essa promessa não depende de como vocês se sentem. É uma declaração objetiva da fidelidade divina. Mesmo quando não sentem sua presença, Ele continua presente. Mesmo quando não ouvem sua voz, Ele continua falando. Mantenham as disciplinas espirituais mesmo quando parecem vazias de significado. Continuem orando mesmo quando as palavras parecem mecânicas. Continuem lendo a Bíblia mesmo quando os versículos não tocam seu coração. Continuem participando da comunhão cristã mesmo quando não sentem vontade. Essas práticas são como sementes plantadas em terra seca. Eventualmente brotarão quando chegarem as chuvas espirituais. A adoração durante os momentos difíceis tem um poder especial. Quando vocês louvam a Deus apesar das circunstâncias, quando agradecem mesmo sem sentir gratidão, estão exercitando uma fé madura que agrada profundamente ao coração do Pai. É fácil louvar quando tudo vai bem. Louvar na seca é um ato de fé pura. Lembrem-se de que Deus usa as estações secas para nos preparar para responsabilidades maiores. José passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Davi vagou pelo deserto por anos antes de ser coroado rei. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério público. O deserto não é punição, é preparação. Durante esses períodos, vocês também desenvolvem compaixão pelos outros que estão sofrendo. Quem nunca passou sede não valoriza verdadeiramente a água.
Quem nunca experimentou o silêncio de Deus, não consegue consolar adequadamente aqueles que estão passando pelo mesmo vale. Suas lágrimas de hoje podem ser o bálsamo para as feridas de alguém amanhã. Não tentem apressar o fim da estação seca. Deus tem um cronograma perfeito para cada fase da vida. Usem esse tempo para desenvolver perseverança, para fortalecer sua fé, para aprender a confiar em Deus independentemente de circunstâncias ou sentimentos. O que vocês aprenderem no deserto será precioso quando chegarem à terra prometida. Digam-me nos comentários: como vocês costumam reagir quando passam por períodos onde sentem Deus distante? O quinto segredo para uma comunhão constante com Deus está em aprender a praticar a gratidão como estilo de vida, não apenas como resposta às bênçãos óbvias. A gratidão é a linguagem nativa do céu. E quando vocês a cultivam deliberadamente, criam uma atmosfera onde a presença de Deus se manifesta de forma natural. Muitos cristãos só agradecem quando recebem algo que desejavam ou quando escapam de alguma dificuldade. Mas a gratidão bíblica vai muito além das circunstâncias favoráveis. É um reconhecimento constante da bondade de Deus, mesmo quando não conseguimos enxergar seus benefícios de forma imediata. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Observem que não está escrito por tudo, mas em tudo. Não precisamos agradecer pelo mal, pela doença ou pela injustiça, mas podemos agradecer mesmo no meio dessas situações pela fidelidade inabalável de nosso Deus. A gratidão transforma nossa perspectiva sobre a vida. Quando vocês começam o dia agradecendo, sua mente se programa para enxergar as bênçãos ao invés dos problemas. É como colocar óculos especiais que filtram a negatividade e amplificam a bondade divina ao redor de vocês. Desenvolvam o hábito de agradecer pelas coisas pequenas e cotidianas. Agradeçam pelo ar que respiram, pela água que bebem, pelo teto sobre suas cabeças, pelos olhos que enxergam, pelas pernas que os carregam. Essas pequenas bênçãos são, na verdade, milagres extraordinários que tomamos como garantidos. A ingratidão é uma das raízes do afastamento de Deus. Quando paramos de reconhecer sua bondade, nosso coração se endurece e nossa sensibilidade espiritual diminui. Por outro lado, a gratidão genuína quebra o orgulho, suaviza nosso coração e nos mantém humildes diante da majestade divina. Muitos de vocês estão passando por dificuldades financeiras, problemas de saúde, conflitos, familiares ou profissionais. É natural que essas situações ocupem muito espaço em suas mentes e orações. Mas não permitam que os problemas eclipsem completamente sua capacidade de enxergar as bênçãos que continuam fluindo da mão de Deus. Experimentem fazer uma lista diária de gratidão. A cada manhã, antes de se levantarem, agradeçam por 3 coisas específicas. Pode ser o sono reparador que tiveram, a oportunidade de um novo dia, a família que Deus lhes deu. À noite, antes de dormir, agradeçam por 3 momentos positivos do dia que passou. A gratidão também deve incluir as pessoas que Deus colocou em suas vidas. Agradeçam pelos familiares, mesmo quando eles são difíceis de lidar. Agradeçam pelos colegas de trabalho, pelos vizinhos, pelos irmãos da igreja. Cada pessoa é um presente de Deus para nosso crescimento e aprendizado, mesmo aquelas que nos desafiam ou nos fazem crescer através do atrito. Quando vocês enfrentam provações, procurem identificar as lições que Deus está ensinando através delas. Agradeçam pelo crescimento de caráter, pela oportunidade de desenvolver paciência, pela chance de experimentar a suficiência da graça divina. Isso não significa que devem gostar do sofrimento, mas podem ser gratos pelo que Deus está produzindo através dele. A gratidão é contagiosa. Quando vocês vivem com um coração agradecido, isso afeta positivamente todos ao seu redor. Suas famílias se tornam mais harmoniosas, seus ambientes de trabalho mais agradáveis, suas amizades mais profundas. Vocês se tornam canais de bênção, porque refletem a bondade que reconhecem em Deus. Lembrem-se de que tudo o que vocês têm é graça. Sua salvação é graça.
Sua família é graça. Seu trabalho é graça. Sua saúde é graça. Quando compreendem isso profundamente, a gratidão deixa de ser um esforço e se torna uma resposta natural do coração transformado. Escrevam nos comentários: qual é uma bênção em sua vida pela qual vocês raramente param para agradecer? Sexto princípio para uma caminhada diária com Deus é compreender que Ele fala através das circunstâncias da vida, não apenas através de visões sobrenaturais ou experiências místicas. Muitos cristãos estão esperando que Deus apareça numa sarça ardente ou numa voz audível do céu, mas perdem as mensagens divinas que chegam através das situações ordinárias do cotidiano. Deus é o grande maestro da vida humana, e Ele orquestra eventos, pessoas e oportunidades para nos guiar, ensinar e moldar nosso caráter. O que vocês frequentemente chamam de coincidência pode ser, na verdade, a providência divina, trabalhando nos bastidores de suas vidas. Observem como Deus guiou Rebeca até o poço, exatamente no momento em que o servo de Abraão estava orando por uma esposa para Isaque. Vejam como ele posicionou Ester como rainha da Pérsia, exatamente quando seu povo precisava de libertação. Notem como Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, sendo redirecionado para a Europa, onde o evangelho floresceria de forma extraordinária. Muitas vezes vocês oram pedindo direção de Deus e depois ignoram as portas que se abrem ou se fecham diante de vocês. Pedem sabedoria, mas não prestam atenção aos conselhos sábios que chegam através de pessoas maduras na fé. Buscam a vontade divina, mas resistem às mudanças que Ele está promovendo em suas vidas. Aprendam a ler as circunstâncias com olhos espirituais. Quando uma oportunidade de trabalho surge inesperadamente, perguntem se Deus está abrindo uma nova porta. Quando um relacionamento se torna conflituoso, indaguem se o Senhor está ensinando algo sobre perdão ou estabelecimento de limites saudáveis. Quando enfrentam dificuldades financeiras, questionem se Ele está chamando-os para maior dependência e confiança. Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas que Deus tem a capacidade soberana de usar até mesmo as situações difíceis para nosso crescimento e sua glória. As interrupções em seus planos podem ser redirecionamentos divinos. Aquele engarrafamento que os atrasou pode ter evitado um acidente. Aquela conversa inesperada com um desconhecido pode ter sido uma oportunidade de testemunho que Deus preparou. Aquela demissão que pareceu uma tragédia pode ser o empurrão necessário para uma carreira mais alinhada com seus dons. Deus também fala através das pessoas que coloca em nosso caminho. Às vezes, uma palavra de encorajamento vem através de um amigo, bem na hora em que mais precisamos ouvir. Outras vezes, uma correção amorosa chega através de alguém que nos ama o suficiente para nos confrontar com a verdade. Não descartem essas mensagens como meras opiniões humanas. Desenvolvam sensibilidade espiritual para discernir quando Deus está falando através das circunstâncias. Isso requer um coração atento e uma mente renovada pelo Espírito Santo. Precisam sair do piloto automático da vida e começar a viver com intencionalidade espiritual, sempre perguntando: Senhor, o que Tu queres me ensinar através desta situação? Nem toda circunstância carrega uma mensagem divina específica, mas Deus pode usar qualquer situação para nosso crescimento quando mantemos nosso coração aberto para aprender. A chave é viver com expectativa, sabendo que nosso Pai Celestial está constantemente trabalhando para nos moldar à imagem de Cristo. Lembrem-se de que Deus é criativo em suas maneiras de se comunicar conosco. Ele pode usar um versículo que salta da página durante a leitura bíblica, uma música que toca no rádio no momento certo, uma pregação que responde exatamente suas dúvidas, ou até mesmo um filme que desperta reflexões espirituais importantes. Mantenham um diário espiritual onde anotem as maneiras pelas quais Deus tem falado com vocês, através das circunstâncias. Com o tempo, vocês começarão a reconhecer padrões na forma como Ele trabalha em suas vidas,
o que aumentará sua confiança em sua providência e cuidado constante. Contem-me nos comentários qual foi uma circunstância recente em suas vidas que vocês acreditam que pode ter sido Deus falando com vocês. O sétimo segredo para uma comunhão constante com Deus é aprender a viver em constante rendição, entregando diariamente sua vontade à vontade do Pai. Muitos cristãos fizeram uma entrega inicial no momento da conversão, mas depois tentam retomar o controle de suas vidas, criando uma tensão constante entre seus desejos e os propósitos divinos. A rendição não é um evento único, mas um processo diário. Cada manhã, vocês precisam colocar suas agendas, sonhos, preocupações e planos sobre o altar, dizendo como Jesus: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Essa é uma das orações mais difíceis e ao mesmo tempo mais libertadoras que podemos fazer. Muitos têm medo da rendição porque imaginam que Deus vai tirar tudo o que os faz felizes e os forçar a uma vida de sacrifícios miseráveis. Mas essa é uma mentira que o inimigo planta em nossas mentes. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, como Paulo declara em Romanos 12:2. Nosso Pai Celestial não é um tirano cruel, mas um Pai amoroso que deseja nosso bem supremo. O problema é que nossa visão é limitada. Vemos apenas o presente e uma pequena porção do futuro. Deus vê a eternidade. Ele conhece as consequências de cada decisão, as oportunidades que estão por vir, os perigos que precisamos evitar. Quando entregamos nossa vida em suas mãos, estamos confiando em alguém que tem toda a informação necessária para nos guiar da melhor forma possível. A rendição genuína traz uma paz inexplicável. Quando vocês param de lutar contra os planos de Deus e começam a cooperar com eles, a ansiedade diminui significativamente. Não precisam mais carregar o peso de controlar todos os resultados da vida. Podem fazer sua parte e confiar que Deus cuidará do resto. Isso não significa passividade ou irresponsabilidade. Deus espera que usemos a sabedoria, as habilidades e os recursos que Ele nos deu. Mas significa que reconhecemos nossa dependência dele em todas as áreas. Planejamos, mas sabemos que é Ele quem dirige nossos passos. Trabalhamos, mas confiamos que é Ele quem dá o crescimento. A história de Abraão oferecendo Isaque é um exemplo poderoso de rendição total. Deus pediu que ele entregasse a coisa mais preciosa de sua vida, o filho da promessa. Abraão obedeceu, confiando que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo quando não conseguia compreender o propósito. No último momento, Deus proveu um substituto, mas a disposição de Abraão para entregar tudo demonstrou um coração completamente rendido. Muitas vezes, Deus testa nossa rendição pedindo que entreguemos coisas que amamos. Pode ser um relacionamento que está se tornando um ídolo, uma carreira que está consumindo todo o nosso tempo e energia, ou até mesmo um sonho legítimo que precisa ser colocado em suas mãos. Esses momentos são oportunidades de demonstrar se realmente confiamos em sua bondade. A rendição também inclui aceitar o não de Deus com graça. Nem sempre Ele dará o que pedimos, mesmo quando oramos com fé. Às vezes, sua resposta negativa é a maior demonstração de amor que Ele pode nos dar. Paulo experimentou isso quando pediu 3 vezes para que Deus removesse seu espinho na carne, e a resposta foi: "A minha graça te basta." Quando vocês vivem em rendição constante, desenvolvem uma sensibilidade maior para perceber a direção do Espírito Santo. Não estão mais lutando contra a corrente divina, então podem sentir mais claramente para onde Ele está os conduzindo. Suas orações se tornam mais alinhadas com a vontade de Deus e, consequentemente, são respondidas com maior frequência. Lembrem-se de que a rendição não é uma perda, mas um investimento. Vocês entregam o controle limitado e imperfeito de suas vidas para receber a direção infinita e perfeita do Criador. Trocam a ansiedade de tentar administrar o que está além de sua capacidade pela paz de saber que alguém infinitamente sábio está no controle. Pratiquem a rendição diária, através de orações específicas. Entreguem seus filhos nas mãos de Deus,
Coloquem seus casamentos sob sua proteção e direção. Submetam suas carreiras aos propósitos divinos. Confiem seus recursos financeiros à administração celestial. Digam-me nos comentários: qual área da sua vida vocês acham mais difícil de entregar completamente nas mãos de Deus? O oitavo princípio fundamental para caminhar diariamente com Deus é cultivar uma vida de intercessão, não apenas de petição pessoal. Muitos cristãos transformam a oração num catálogo de pedidos para suas próprias necessidades, mas perdem a alegria e o poder de interceder pelos outros. Quando vocês começam a orar regularmente por outras pessoas, descobrem uma dimensão mais profunda da comunhão com Deus. A intercessão nos alinha com o coração de Deus de uma forma única. Ele está constantemente preocupado com toda a humanidade, desejando que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Quando vocês oram pelos outros, participam dos seus cuidados e preocupações, entrando numa parceria sagrada com o Criador para o bem das pessoas ao seu redor. Jesus é nosso maior exemplo de intercessor. Mesmo quando estava pendurado na cruz, sofrendo dores indescritíveis, ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sua preocupação não era apenas com seu próprio sofrimento, mas com a condição espiritual daqueles que o estavam crucificando. Que exemplo extraordinário de amor sacrificial! Comecem orando por sua família imediata. Intercedam pelos cônjuges, filhos, pais, irmãos, não apenas pelas necessidades físicas e materiais, mas principalmente pelas necessidades espirituais. Orem para que cada membro da família desenvolva um relacionamento profundo com Deus, para que sejam protegidos das tentações, para que cresçam em sabedoria e caráter cristão. Expandam seu círculo de intercessão para incluir amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Muitas pessoas ao redor de vocês estão passando por lutas que nem imaginam. Aquele colega que parece sempre alegre pode estar enfrentando uma crise matrimonial. Aquela vizinha que mal cumprimenta pode estar lutando contra a depressão. Vocês podem ser instrumentos de Deus para trazer esperança através da oração. Paulo nos ensina em 1 Timóteo 2:1-2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Observem que a instrução é para orar por todas as pessoas, incluindo aquelas que estão em posições de liderança. Orem pelos líderes de sua nação, estado e cidade. Orem pelos pastores e líderes de sua igreja. Intercedam pelos missionários que estão levando o evangelho para lugares distantes. Essas pessoas carregam responsabilidades enormes e enfrentam pressões que a maioria nunca experimentará. Suas orações podem ser o combustível espiritual que os sustenta. A intercessão pelos perdidos é uma das formas mais poderosas de participar da obra evangelística. Vocês podem não ter o dom da evangelização, mas podem ter o ministério da intercessão pelos não convertidos. Orem pelos corações endurecidos que se abrandem, pelas mentes cegas que se abram para a verdade, pelas oportunidades de testemunho que surjam. Não se esqueçam de interceder pelos perseguidos ao redor do mundo. Neste exato momento, cristãos em muitos países estão sofrendo por causa de sua fé. Alguns estão sendo torturados, outros presos, muitos vivem com medo constante. Suas orações podem trazer conforto sobrenatural e fortalecimento para esses irmãos que pagam um preço alto por seguir a Cristo. A intercessão também inclui orar pela Igreja Global. Orem para que ela seja purificada de falsos ensinos, para que os líderes sejam íntegros, para que haja unidade entre as denominações, para que o amor de Cristo seja evidente em cada comunidade cristã. A Igreja é a noiva de Cristo, e Ele se alegra quando oramos por sua santificação e crescimento. Quando vocês oram pelos outros, frequentemente descobrem que Deus os usa como resposta para as próprias orações que fizeram. Podem ser direcionados a ajudar financeiramente alguém por quem estavam orando, ou a oferecer uma palavra de encorajamento para uma pessoa que estava em suas orações.
Deus ama usar seus filhos como instrumentos de suas respostas. Mantenham uma lista de intercessão atualizada. Incluam nomes específicos de pessoas pelas quais se comprometeram a orar regularmente. Acompanhem as respostas de Deus e celebrem cada vitória espiritual como se fosse sua própria conquista. Escrevam nos comentários: por quem vocês sentem que Deus os está chamando para interceder com mais frequência? O 9º segredo para uma caminhada diária com Deus é aprender a adorá-lo não apenas pelos seus feitos, mas por quem Ele é. Muitos cristãos só conseguem louvar quando recebem bênçãos tangíveis ou quando são livrados de problemas. Mas a adoração verdadeira surge do reconhecimento da natureza santa e perfeita de Deus, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Deus é digno de louvor, simplesmente porque Ele é Deus. Sua santidade é imaculada, sua justiça é perfeita, sua misericórdia é infinita, seu amor é incondicional. Esses atributos não mudam baseados no que está acontecendo em nossa vida. Eles são constantes, eternos, imutáveis. Por isso nossa adoração deve ser fundamentada em quem Ele é, não apenas no que Ele faz. Os serafins no trono celestial não param de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles não estão louvando por algo que receberam, mas pela santidade intrínseca de Deus. Essa deve ser a base de nossa adoração terrena também. Reconhecer que estamos diante do Criador do Universo, do Alfa e Ômega, daquele que era, que é e que há de vir. Muitas vezes limitamos nossa adoração aos momentos de alegria. Cantamos quando estamos felizes, levantamos as mãos quando nos sentimos abençoados. Mas Jó nos ensina uma lição poderosa quando, depois de perder tudo o que tinha, declara: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A adoração nos momentos difíceis tem um poder transformador extraordinário. Quando vocês louvam a Deus apesar da dor, quando o exaltam mesmo na escassez, quando o glorificam no meio da tempestade, algo sobrenatural acontece em seu espírito. A adoração quebra as cadeias da autocomiseração e da amargura, elevando nosso foco do problema para o Deus que é maior que qualquer problema. Desenvolvam o hábito de meditar nos atributos de Deus durante sua adoração. Pensem em sua onipresença. Ele está com vocês neste exato momento. Reflitam sobre sua onisciência. Ele conhece cada pensamento, cada lágrima, cada alegria de vocês. Contemplem sua onipotência. Não há nada impossível para ele realizar. A adoração também pode ser expressa através de ações, não apenas através de palavras ou cânticos. Quando vocês servem ao próximo com amor, estão adorando. Quando vivem com integridade, mesmo quando ninguém está olhando, estão adorando. Quando perdoam quem os feriu, estão adorando. Toda ação que reflete o caráter de Cristo é uma forma de adoração. Paulo e Silas nos deram um exemplo poderoso de adoração nas circunstâncias mais adversas. Presos numa masmorra romana, com os pés no tronco, em vez de reclamarem ou se desesperarem, começaram a cantar hinos de louvor a Deus. O resultado foi um terremoto sobrenatural que abriu as portas da prisão e levou o carcereiro à conversão. A adoração genuína sempre produz frutos. Ela fortalece nossa fé, renova nossa perspectiva, restaura nossa esperança. Quando adoramos, nossos problemas não desaparecem magicamente, mas eles assumem suas dimensões corretas diante da grandeza de Deus. O que parecia uma montanha intransponível se torna apenas uma pequena elevação diante do Todo-Poderoso. Criem momentos específicos em sua rotina para a adoração pura. Pode ser enquanto dirigem para o trabalho, enquanto fazem exercícios, ou durante as tarefas domésticas. Nesses momentos, foquem exclusivamente em exaltar a Deus, declarando sua grandeza, reconhecendo sua soberania sobre suas vidas. Lembrem-se de que a adoração é a atividade que mais se aproxima do que faremos na eternidade. Quando aprendemos a adorar genuinamente aqui na Terra,
Estamos praticando para nossa ocupação celestial eterna. Estamos alinhando nosso coração com o ritmo do céu, preparando-nos para a comunhão perfeita que teremos com Deus para sempre. A adoração também nos conecta com a Igreja global e histórica. Quando vocês louvam a Deus, estão se juntando ao coro que inclui cristãos de todas as épocas e nações. Vocês fazem parte de uma sinfonia espiritual que começou no Jardim do Éden e continuará pela eternidade. Contem-me nos comentários. Qual atributo de Deus vocês acham mais difícil de adorar quando estão passando por dificuldades? O 10º e último princípio para uma caminhada diária com Deus é compreender que Ele deseja usar vocês como seus instrumentos para abençoar outros. A comunhão com Deus não é um fim em si mesma, mas um meio para que vocês se tornem canais de sua graça, amor e poder para um mundo necessitado. Muitos cristãos vivem uma espiritualidade egocêntrica, focada apenas em seu próprio crescimento e bem-estar espiritual. Mas Deus não nos chama para sermos reservatórios espirituais que acumulam bênçãos. Ele nos chama para sermos rios que levam vida a todos os lugares por onde passamos. Quando compreendemos isso, nossa perspectiva sobre a vida cristã se transforma completamente. Jesus deixou isso claro quando disse em João 7,38: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Observem que não é uma poça de água parada, mas rios fluindo. A vida espiritual saudável é dinâmica, sempre transbordando para outros. Quando vocês estão verdadeiramente conectados com Deus, é impossível conter as bênçãos apenas para si mesmos. Deus pode usar vocês de maneiras que jamais imaginaram. Aquela palavra de encorajamento que vocês sentem no coração para compartilhar com alguém pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir naquele momento. Aquela oferta espontânea de ajuda pode ser a resposta de Deus para a oração desesperada de alguém. Vocês podem ser milagres disfarçados de pessoas comuns. Não menosprezem os pequenos atos de bondade. Um sorriso genuíno para alguém que está triste. Uma ligação para quem está sozinho. Uma refeição para quem está com dificuldades. Uma oração por alguém que está sofrendo. Essas pequenas ações podem ter impactos eternos na vida das pessoas. Deus frequentemente usa coisas pequenas para fazer grandes transformações. A história do bom samaritano nos ensina que ser instrumento de Deus significa estar atento às necessidades ao nosso redor. O sacerdote e o levita estavam tão focados em seus compromissos religiosos que perderam a oportunidade de servir. O samaritano, porém, tinha olhos para ver e um coração disposto a agir. Que tipo de pessoa vocês têm sido? Muitas vezes Deus quer usar justamente suas experiências de dor e dificuldade para ministrar a outros que estão passando pelo mesmo vale. A viúva que perdeu o esposo pode consolar outra viúva de forma única. O pai que enfrentou a rebeldia de um filho pode orientar outro pai na mesma situação. Deus não permite sofrimento em vão. Ele pode transformar cada lágrima em instrumento de cura para outros. Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:3-4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Suas lutas não são apenas para seu crescimento pessoal, mas para capacitá-los a ajudar outros. Desenvolvam sensibilidade para perceber quando Deus quer usá-los. Isso requer um coração atento às necessidades humanas e um espírito pronto para obedecer quando o Senhor os impulsionar a agir. Às vezes será uma ação imediata, outras vezes será um compromisso de longo prazo. O importante é estar disponível para ser usado. Lembrem-se de que vocês não precisam ser perfeitos para serem úteis nas mãos de Deus. Ele usa vasos de barro, pessoas comuns com limitações e falhas. Moisés gaguejava, mas Deus o usou para libertar Israel. Pedro era impulsivo, mas se tornou um grande líder da igreja primitiva. Não permitam que suas imperfeições os impeçam de servir. Orem regularmente para que Deus os use.
Digam como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Coloquem-se à disposição do Senhor para qualquer tarefa que Ele tenha para vocês. Pode ser algo grande e público, ou algo pequeno e reservado. O tamanho da tarefa não importa. O que importa é a obediência e a disposição de ser instrumento nas mãos do Criador. Quando vocês vivem como instrumentos de Deus, descobrem que dar é mais gratificante que receber. Há uma alegria incomparável em saber que foram usados pelo Todo-Poderoso para tocar a vida de alguém. Essa é uma das maiores recompensas da vida cristã madura. Digam-me nos comentários: de que forma vocês sentem que Deus mais os tem usado para abençoar outras pessoas? Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada espiritual juntos, mas na verdade, para vocês, esta é apenas o início de uma caminhada mais profunda e íntima com nosso Pai Celestial. Revisamos 10 princípios transformadores que podem revolucionar completamente sua comunhão diária com Deus. Lembrem-se, caminhar sozinho com Deus não significa isolamento, mas intimidade exclusiva com aquele que os ama incondicionalmente. Vocês aprenderam que sua presença está sempre disponível, que Ele fala através do silêncio, das circunstâncias e de sua palavra. Descobriram que a gratidão, a rendição e a adoração são chaves que abrem as portas do céu em suas vidas. A partir de hoje, cada manhã pode ser um novo início dessa caminhada. Cada momento difícil pode ser uma oportunidade de crescimento. Cada pessoa que cruzar seu caminho pode ser alguém que Deus quer abençoar através de vocês. Muito obrigado por terem caminhado comigo durante esta mensagem. Se esta palavra tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus os abençoe abundantemente. Qual desses 10 princípios mais impactou seu coração hoje?